na Rádio Voz Amiga. Entrevista do dia. Rádio Voz Amiga, a rádio que informa com imparcialidade. Olha, muito boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Mais um dia de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga, no nosso quadro Rádio Voz Amiga, nas eleições 2024. Hoje estarei conversando com o pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande, Lucílio. Vamos estar batendo papo, conversando, ouvindo os projetos, as propostas aqui do pré-candidato. Antes de eu estar passando os microfones aqui da Rádio Voz Amiga para o pré-candidato se apresentar, falar também das suas propostas, seus projetos, eu gosto sempre de frisar aqui no início da nossa entrevista, do nosso bate-papo, que a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Aqui nós abrimos espaço para todos os partidos e também todos os pré-candidatos que queiram estar vindo aqui na rádio trazer os seus ideais, as suas propostas, os seus projetos. Vamos cumprimentar então. Lembrando que nós estamos gravando e na sequência nós estaremos disponibilizando em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, compartilhe, comente para que o algoritmo do YouTube venha estar recomendando o nosso canal para mais e mais pessoas. Vamos dar boa tarde aí para o pré-candidato. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, João. Agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui na Rádio Voz Amiga, na sua companhia, na companhia da Ana Lívia, que está aqui. É sempre um prazer e dialogar com todos os ouvintes. Muito obrigado aí. Certo, pré-candidato, eu peço que o senhor faça uma breve apresentação do senhor para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores também do YouTube, venha estar conhecendo o senhor. Perfeito. Eu sou o Lucílio Nobre, professor, a gente coloca, né, por conta da identidade com a educação. Então, acaba, de certa forma, tendo a sua identidade como professor, e assim que eu sou, formado em magistério, depois formei em geografia, fiz pós-graduação em gestão educacional. Já estou há mais de 31 anos, não só na educação como professor, mas militante da educação. Nós somos aquele que defendemos a educação pública, que seja pública, privada, mas a educação que ela seja de acesso a todos. Então essa é a nossa maior militância e também, enquanto conselheiro licenciado da CACEMES, também a gente acaba abrangendo e militando aí em defesa da saúde. As CACEMES é um plano de autogestão do servidor público, que participa do processo decisório, mas é um plano que é um conceito em saúde que também serve de exemplo aí para a gente poder melhorar a assistência da saúde pública. Então, são mais ou menos essas áreas que a gente atua, enfim, então temos essa experiência aí nesse campo da educação e da saúde. Pré-candidato professor Lucílio, depois da apresentação do senhor, vamos começar com alguns tópicos, vamos começar sobre saúde. Como o senhor vê a nossa saúde aqui de Campo Grande? E se o senhor tem algum projeto aí para estar apresentando aí para a nossa comunidade? Exato. Então, é um desafio a saúde pública, isso é uma situação também a nível nacional, mas mais precisamente em Campo Grande. Eu sempre digo, João, que nós temos que trabalhar a coisa pública, falando aqui de saúde, mas também isso pode se estender à educação, à segurança, enfim, que tenha a maior qualidade, a melhor qualidade possível, porque nós não podemos ficar remendando a saúde, remendando a educação. Por que não, quando eu disse, inclusive, que também fazemos parte da saúde, do plano de saúde CACEMES, que é do servidor público estadual, e por que não a saúde pública não ter a qualidade, tanto quanto da saúde particular, privada, ou que seja um plano de autogestão. Então, é possível. E aí você tem, logicamente, que ter a gestão da saúde, porque os recursos acabam chegando.
Mas o que não pode é ver, por exemplo, a pessoa sem a devida assistência nas UBSs, né, seja dos postos de saúde, que poderiam inclusive contribuir, se tivesse uma estrutura, né, adequada, minimizar, por exemplo, o sufoco que às vezes acaba caindo nos hospitais. Então, se você tiver um atendimento prévio, né, familiar, um atendimento que possa levar qualidade, não há necessidade no primeiro momento de você procurar os hospitais e aí sim ter toda essa assistência no bairro. Então a rede ela é insuficiente para atender toda a população, teria que construir mais UBSs e aí, obviamente, que tem que ser articulado. Né? Não dá para falar aqui que é uma situação que só o município vai resolver, mas você tem que ter condição e projetos, e aí o executivo, articulado com o governo do estado, o governo federal, para que o quanto antes, né, tenham uma expansão da rede, né, seja UBS, seja os postos de saúde, para que dê o atendimento de qualidade a toda a população. Né? Então isso é um desafio que cabe a todo o legislador, né, fazer com que o executivo tenha uma atenção especial voltada, sobretudo à saúde básica, né, a saúde básica das famílias, né, da população. O senhor, como professor, como o senhor vê a educação aqui de Campo Grande? Então, eu estava dizendo, né, há 31 anos da educação, então eu lecionei em diversos bairros quando eu assumi no estado. Eu fui professor da escola particular também, Escola Maria Montessori, Alicerce, mas minha atuação maior é na rede pública, né? Então, quando eu assumi o concurso no estado, isso em 2000, eu já era professor convocado há 7 anos, eu comecei a lecionar em Campo Grande em 93. Então, em 2000, quando eu assumo o concurso público, eu assumi em diversas escolas. E isso me deu uma experiência muito grande de conhecer os bairros. E é importante ressaltar que antes de assumir o concurso, eu também trabalhei em projeto de assistência social, na época da Promosul, e eu lecionava no reforço escolar, o aluno ia de manhã para a escola e no contraturno ele ia para o reforço escolar. Então, eu comecei a atuação com o magistério, no Jardim Itamaracá, dei aula no Nova Lima, Jardim Presidente, né, com um reforço escolar, como estava dizendo. E depois, em 2000, quando eu assumi o concurso no ensino médio, eu tive a oportunidade de trabalhar, né, no Buriti, na Escola Olinda de Conceição, no Teotônio Vilela, lá na Coab, no Universitário, no Valdemir Barros da Silva, lá na Moreninha, Arthur de Vasconcelos, Estrela do Sul, no Maria Elisa, Vila Margarida, no Joaquim Murtinho, fui diretor de Joaquim Murtinho por 14 anos, quero aqui ressaltar essa importância que me ajudou muito, né, a minha formação e o meu conhecimento. Também lecionei no Lúcio Martins Coelho. Então, veja, a gente conseguiu trabalhar, né, nos bairros de Campo Grande, também na área central, de maneira a conhecer a educação profundamente. E eu fui presidente do Sindicato de Professores, né, da ACP, ao qual também tenho orgulho, e isso contribuiu muito para o meu crescimento, né, em 2 mandatos que fiquei na ACP. E aí nós não podemos, e foi uma luta incessante, que primeiramente você precisa universalizar, né? Hoje você não tem vagas para todas as crianças. Quase 4.000, 5.000 crianças que estão sem vaga nas EMEIs, que precisaria construir em torno de 35 EMEIs. Tá? E construir EMEIs de maneira que você responda, por exemplo, às demandas dos bairros. Né? Então você tem regiões que estão defasadas, a quantidade de vagas que precisam abrir, né? Essa própria região aqui do Bordon, né? Do Jardim América e tantas outras, que precisa saber distribuir também a construção dessas EMEIs, para que a família, né, as crianças tenham acesso à educação infantil. Tá? Então é um desafio, porque enquanto você não dê condição de matrícula a todas as crianças, fica difícil até falar em qualidade. Então você tem problema na questão da qualidade da educação e, mais precisamente, num primeiro momento, o que precisa ser urgente é dar acesso, né, a todas as crianças ao ensino, né, às escolas, que é lei e é direito das famílias e da criança. Olha, a questão da causa animal também, professor, pré-candidato, o senhor milita nessa área também? Como que o que o senhor tem para dizer sobre a causa animal aí para os nossos ouvintes? Exato, muito boa e oportuna pergunta, João, porque a gente, quando circula em Campo Grande, né, essas demandas, ela vem da população, né, muitas reclamações, seja da questão da falta da vaga, como nós dissemos aqui, seja com relação à questão da saúde, né, o acesso à saúde de qualidade, assim também a questão da causa animal. O que você vê são pessoas e mais pessoas,
né, adotando animais, por exemplo, e aí ela tem um alto custo, né? Você sabe que para você cuidar de um animal não é pouca coisa. Estou falando da ração e estou dizendo também de todos os insumos. E o poder público, onde ele fica? Né? Quando você vê, por exemplo, nos bairros, né, animais soltos na rua, seja animal, seja gato, cachorro, enfim. Né? Então precisaria urgentemente Campo Grande, seja ampliar as condições que ela tem de atendimento, mas mais precisamente, né, e urgente é a questão de castração, né, o atendimento primário, porque sem dúvida alguma a gente não pode deixar, não é porque somos, né, da educação e da saúde que você não vai ter um olhar também para outras causas, e a causa animal é uma demanda muito grande, e chegar, né, certamente em ter um hospital veterinário para dar atendimento, né, e condições a todos os animais que estão aí soltos pela rua. Olha, a questão de transporte público aqui de Campo Grande, professor, pré-candidato, não só a questão de transporte público, mas a questão de mobilidade urbana também. Perfeito. Eu passo para o senhor essa pauta e que o senhor venha passar para a nossa comunidade algum projeto, algo aí para a nossa população. Então, é muito importante também, João, veja, eu cheguei em 93 em Campo Grande, como eu disse, e eu andava de ônibus, né? Pelo menos aí durante uns 5 anos, até se começar a trabalhar e comprar um carrinho, um meio de locomoção. E o que a gente vê, por exemplo, hoje andando nos bairros, é que as condições, estou falando da questão do asfalto, que não chegou, né, em muitas regiões, inclusive pegando como exemplo aqui, na região do Jardim América, adjacências, que até hoje ainda não, né, o asfalto não chegou, quer dizer, e isso tem uma implicação diretamente nas condições das frotas de veículos, né, e na condição desses veículos. Estou dizendo de ar-condicionado. Hoje todos têm essa possibilidade, desde que você tenha um transporte eficiente, e para isso você precisa ter uma malha viária que dê condição também para esse transporte urbano. Né? Quando a gente fala na questão da mobilidade urbana, é que Campo Grande, durante esses anos, eu quando cheguei aqui tinha em torno de 500 mil, 550 mil habitantes, hoje com mais de 900 mil habitantes, e passa disso, né, considerando toda a importância de Campo Grande, a população que visita, né, você tem ainda o transporte que é muito primário nesse setor. Por exemplo, quando falo de mobilidade urbana, além do transporte coletivo ser deficitário, você tem também a falta de cuidado com o pedestre. Nós não temos plataformas elevadas aqui, por exemplo, passarelas elevadas para a pessoa cruzar a rua. Você vê o aumento do trânsito, né, de carros e motos, enfim, saída para Três Lagoas é um exemplo disso, que a pessoa tem que disputar com os carros a travessia. Você vê alguns semáforos que foram instalados e o quebra-mola está debaixo do semáforo praticamente, quer dizer, não foi removido. Né? Pedestre não tem o semáforo do pedestre, que tem que disputar, né, essa travessia. Ele está ali para atravessar a rua, como não tem o semáforo do pedestre, ele não sabe se está para chegar no amarelo, né? Aliás, está no vermelho, ele não sabe se vai abrir o semáforo, né? Isso pode comprometer, né, a travessia do pedestre, não tem segurança para isso. E você não vê projetos que possam, de fato, oferecer essa condição para o pedestre. Então tem várias situações, né? E aí mobilidade urbana tem a ver também com as calçadas, né? Com o pedestre, com o cadeirante, enfim. Então tem muito que avançar, né? E são projetos que têm que ser urgentes para que dê condições para a população. Olha, eu vou também pontuar um tópico importante, que é a segurança pública. E o senhor acabou de falar sobre mobilidade urbana, transporte público, e muitas pessoas que saem cedo aí para o seu trabalho, saem na madrugada, o sol nem saiu ainda, sai 4, 5 horas da madrugada, e tem problemas aí com assalto, tudo. E nessa questão de segurança pública, aí, como que o senhor vê essa questão aí de segurança pública aqui em Campo Grande? Algum projeto, algo aí para passar para a nossa comunidade também? Exato. Olha, primeiro, a segurança pública, eu estou falando enquanto os agentes, né, seja a Polícia Militar, Civil, a Guarda Municipal, né, cumprem um trabalho de excelência dentro daquilo que elas podem. Né? O que você precisa sempre é estar atento à questão do efetivo, se é suficiente para responder à demanda da população, né? Mas também a integração entre as polícias, que já ocorre, elas têm que ser mais eficientes, de maneira a você usar todo o seu efetivo, seja ele da Guarda Municipal, da Polícia Civil, Polícia Militar, para que dê
as condições ideais à população de segurança. Nós temos, às vezes, né, em alguns bairros, nem todos, mas a segurança privada. Também, né, tem a sua importância, mas sem dúvida alguma a obrigação, né, do poder público é dar segurança de qualidade para que não haja necessidade de você ter que contratar segurança. Veja, nós pagamos impostos, né, e não são poucos, então nada mais que justo o poder público dar essas condições para essas pessoas, como você disse. E o trabalho hoje, ele não é mais diário, ele é diário, é noturno, quer dizer, né, diuturnamente as pessoas estão trabalhando, e precisa, sem dúvida alguma, de ter essa condição. O trabalhador, ele tem por direito, né, de ter acesso a uma segurança de qualidade. Então, falta muito isso, seja na questão do efetivo, seja na inteligência, mas como disse, né, Polícia Militar, Civil e a Guarda Municipal cumprem, né, o seu papel dentro das condições que ela tem. Então, precisa, sem dúvida alguma, o poder público ampliar esse atendimento para toda a população, não é só a região central e adjacências, mas Campo Grande merece e precisa urgentemente uma melhoria, né, nas condições de trabalho, inclusive, né, estou falando em viaturas, em deslocamento, né, para que dê as condições que a população merece, precisa, e ela paga por isso, não tem nada de graça, né? Simplesmente o poder público retribui aquilo que nós já contribuímos com os nossos impostos. Olha, vamos falar também, um tópico importante também, é sobre economia criativa, ou seja, as famosas feiras livres, né? Economia criativa por quê? Eu quero que o senhor passe, porque tem muitas pessoas que não sabem esse agora, economia criativa, porque antes era feira livre, só vendia alface, cebolinha, e hoje tudo você encontra numa feira livre, né? Exatamente, muito importante, sobretudo os produtos artesanais. As pessoas estão produzindo, né, estão confeccionando e aproveitando esses espaços, né? Muitas funcionam uma vez por mês, né, 2 vezes, mas de um modo geral as feiras livres acontecem, como você disse, já tem os dias marcados durante a semana em toda Campo Grande, né? E é algo muito dinâmico, inclusive, que tem ocorrido. Mas você tem, por exemplo, não só, né, como antigamente, você tinha as feiras, como você disse, era, né, verduras, frutas, enfim, né, ovos, aquela coisa toda, mas hoje você tem de tudo um pouco. E aí precisa cada vez mais potencializar, porque as pessoas estão produzindo, estão criando, estão, né, precisando de espaços. E como estão esses espaços? São adequados, né? Tem as condições necessárias para que as pessoas possam expor os seus produtos que estão, né, que são confeccionados, né, do artesanato, enfim. Então, sem dúvida alguma, estimular a produção, melhorar os espaços, dar condições para as pessoas exporem os seus produtos. Isso, sem dúvida alguma, é um dever, uma obrigação do poder público de estar atento a essas transformações. A própria sociedade, ela dá os sinais, né, do que precisa. Então precisa dialogar com os feirantes, dialogar com as pessoas que estão produzindo, né, e estimular cada vez mais este comércio, essa produção. Então, interessante que hoje a diversidade é muito grande, né, nas feiras, com a economia criativa, tudo que é produzido pelas pessoas, pelas famílias, que precisa potencializar, precisa melhorar e dar capacitação, da formação também, né, para a pessoa saber qual a melhor forma de expor, de vender e assim por diante. Professor, qual que é as bandeiras de defesa do senhor? Bom, eu, como disse, além da educação, a gente milita, né, da educação, ou seja, nós não somos professores, né, propriamente dito, no sentido de fazer a defesa irrestrita da educação pública, né? Então, o que a gente sempre vai buscar, até porque a educação e a escola, né, como um espaço bastante diverso, ela promove a educação, promove o conhecimento, e mais que isso, ela promove a socialização do indivíduo. Inclusive a escola, ela é o espaço onde você serve refeições diárias, talvez seja a que mais, talvez não, é a que mais oferece essa condição de alimento também, que é muito importante. E ela está, João, ainda que você não tenha nos bairros, né, um posto de polícia, né, uma delegacia como queira, não tenha uma UBS, né, não tenha um hospital, enfim, mas você tem uma escola. Ou seja, você quer saber o mapa de uma região,
de um bairro, né, das necessidades, é você procurar a escola. Então, pelo fato que nós somos da educação, então a gente tem essa possibilidade de dialogar com diversas comunidades, né? Às vezes, inclusive, a escola é o espaço de socorro das famílias, porque ela precisa de um telefone, precisa pedir uma ajuda e sempre a escola está ali, né, como um espaço de formação, lógico, mas também acaba sendo importante. Então, por isso que nós defendemos uma escola pública que seja acessível a todos, né? A gente fala do acesso também das pessoas com deficiência, óbvio, né, mas acesso e permanência de todas as classes sociais, né? Então, a gente vê a educação como um espaço transformador da sociedade, né, das pessoas, que oferece oportunidade, né? Eu digo assim, a pessoa, ainda que ela venda, né, o produto artesanal ou não, que seja comercial, mas ela precisa do estudo, precisa da universidade para que ela possa desempenhar melhor as suas funções, tá? Isso é o importante. E a saúde é o básico, é o mínimo, sabe, que a população, o poder público, aliás, é o básico que ela tem que oferecer, que o poder público tem que oferecer para que a pessoa tenha todas as condições para trabalhar, para ter segurança. Não há de se falar em segurança, de falar em trabalho, né, em condições de desenvolvimento, se a pessoa não tem acesso à saúde, né, e saúde de qualidade. É uma coisa assim, tem que ser para ontem. Não dá para esperar. Assim como a educação e a saúde são pilares, né, que precisa. E aí eu queria colocar muito claro que hoje você precisaria criar, sabe, João, uma frente parlamentar em defesa, eu sempre estou falando isso muito, tá? Em defesa dos serviços e dos servidores públicos, né? Para que a gente não seja surpreendido, a população melhor, com projetos, por exemplo, que chega à Câmara e, de certa forma, redimensiona o atendimento ao cidadão, seja do transporte coletivo, da segurança, né? Seja da saúde ou educação, sem que dialogue com a população. Então, esse espaço coletivo, que seja essa frente criada pelos parlamentares, ajudaria muito a fiscalizar os serviços públicos e também sempre preservar os direitos dos servidores públicos, né, que sempre se vê ameaçados, né, porque fala em economia, opa, já vamos fazer aqui um projeto para poder redimensionar a carreira, aquela coisa toda, mas o servidor público valorizado pode ter certeza que as condições de saúde pública também serão melhores, tá? Então, acho que são pontos importantes que a gente não pode abrir mão. Professor, com certeza o senhor tem andado aí pelas regiões, pelos bairros aqui de Campo Grande, e o senhor tem recebido aí da população os feedback aí das reivindicações. Qual que é as principais reivindicações aí da população? Sem dúvida alguma, o ponto crítico, né, além da educação, a falta de vagas nas EMEIs, como eu já disse, é o acesso à saúde de qualidade, viu, João? Esse é um gargalo que o poder público, o executivo, vai ter um desafio enorme pela frente de dar celeridade, né, seja na ampliação da rede de atendimento à saúde, né, devido às demandas que são muitas, e também da educação que eu falei, a situação da falta de vaga nas EMEIs. São duas reivindicações, mas também você tem outras, como o asfalto, né, a questão da moradia. Eu estava lendo uma matéria dos jornais essa semana que você tem uma deficiência aí de 70 mil moradias, né, que está faltando em Campo Grande. Não tem motivo Campo Grande, a cidade do porte dela, né, não ter condição de oferecer moradia digna a toda a população. Então, a moradia também é uma reclamação, uma demanda, né, que você tem constantemente. Então, transporte coletivo, asfalto, acesso à saúde, a vaga nas EMEIs. Então, são demandas recorrentes da população. E aí você tem a questão do lazer, né, você tem parques que precisam de uma assistência maior e ampliar os parques, né. Você vê, por exemplo, a questão do acesso ao esporte. O esporte é saúde, você previne, né, várias doenças você praticando o esporte. Então, isso também é uma demanda, né? E você tem hoje do campo que não é iluminado, o acesso em aulas, né, de zumba, atividades que possam ser desenvolvidas. E aí, sem dúvida alguma, também, né, tem a questão dos idosos, uma atenção especial, né, porque nossa população está envelhecendo, né, e precisando, carente cada vez mais de um olhar especial à população idosa da nossa capital. Então, são desafios recorrentes que quando você vai, né, a população, você vê isso. Falta de alimentos, né, enfim, de tudo um pouco. Mas, sem dúvida alguma, a crise maior, porque a saúde não espera, né, a educação, a pessoa precisa trabalhar, não tem onde deixar a criança, são pontos fundamentais que o Poder Executivo tem que olhar e tem que ser para ontem, né? Saúde e educação, sem dúvida alguma, são prioridades, digamos assim, né, e que as demandas que são mais ouvidas nesse ponto.
transporte, educação, saúde, asfalto e também, né, a questão da segurança pública. Olha, eu estou conversando aqui com o pré-candidato a vereador aqui por Campo Grande, professor Lucílio. Nós abordamos aqui vários temas, vários tópicos importantes aqui para a nossa população, para a nossa comunidade. Nós falamos aí sobre saúde, educação, a causa animal também, que é uma bandeira também, algo aí que o pré-candidato defende também. Mobilidade urbana, economia criativa, as bandeiras de defesa. E eu vou deixar os microfones aqui da Rádio Voz Amiga. Talvez faltou algum tópico, algo aí que o pré-candidato queira estar passando aqui para a nossa população, para a nossa comunidade. Eu deixo abertos os microfones aqui da Rádio Voz Amiga e à disposição do senhor. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade, o espaço, viu, João? Parabéns pela iniciativa, né, de contemplar. Nós somos muito carentes aí no sentido de ter acesso. Tem bastante rádios e tal, mas o acesso ele é importante. Então você está permitindo que possamos dialogar, né, nessa pré-campanha. Né, nós vamos ter a nossa convenção, não poderia deixar de fazer o convite, agora no sábado, vai ser na Câmara Municipal. Eu estou filiado ao PSB, né, vai ser a convenção do PSB. E é importante a presença que fortalece o partido, fortalece a pré-candidatura. Mas são várias pautas, mas também precisamos olhar para os jovens. Eu acho que isso ficou à parte, né? A gente tem que ter um cuidado e uma atenção, um olhar especial de dar condições a esses jovens que ingressam à faculdade ou depois que termina, uma condição para ele ter o próprio negócio. Né? A gente falou da economia criativa, mas a questão de você desenvolver, né, e potencializar o fomento à juventude, né, é importantíssimo, porque todos ganham com isso. Ganha o jovem quando termina a faculdade, ter um acesso a um financiamento, né, ou que seja, a questão do acesso ao primeiro emprego, quando não vai investir em algo que seja próprio. Mas esse cuidado ele é importante porque ganha o jovem, ganha a população, ganha a comunidade, né? O que nós temos hoje é uma diversidade muito grande de formações de cursos, então isso é importante de também ter um olhar especial. Né? Do mais, eu acho que a população tem essa oportunidade, né, que é dada a cada 4 anos, de você poder, né, ouvir o que você está fazendo. E mais uma vez quero falar sobre isso, que se você não der essa oportunidade para a pessoa dialogar e falar das suas propostas, né, realmente fica prejudicada e a população fica desinformada. Nós temos a eleição por regras eleitorais que está muito limitada. A gente fala sempre isso. Antigamente você via a exposição de banners, de cavalete, né, enfim, hoje você tem uma série de regramentos jurídicos que dificultam, né, por outro lado, disciplina de maneira a ser mais justa, sem dúvida alguma, mas esse espaço, e as redes sociais hoje dialogam muito bem com a população, né, esse espaço aberto, e isso facilita muito. Então, mais uma vez, parabéns, e sem dúvida alguma, pré-campanha, só depois do dia 16, que aí sim você faz a campanha abertamente, né, enfim. Mas é importante a população estar sempre atenta, porque é a oportunidade, o momento que ela tem, né, de estar ouvindo as propostas e buscando também esse pré-candidato, né. As redes sociais elas estão abertas aí para as pessoas irem atrás de quem é e o que faz, né, aquela coisa de você ter identidade, conhecimento, porque é por aí que nós vamos conseguir melhorar a nossa população. Não tem jeito, tá? A política, tudo passa pela política, passa pelo parlamento, né? Passa pelo executivo, e o executivo é tão importante, aliás, o parlamentar é tão importante quanto o executivo, até porque ele não consegue trabalhar se não for alinhado com o parlamento, que também é eleito pela população. Então, quero agradecer mais uma vez, parabenizar pela iniciativa e estar à disposição, né? Eu tenho as redes sociais, Instagram, Facebook, se você permite divulgar aqui, né? Fanpage, que é Professor Lucílio Nobre, né? E por ali a gente consegue dialogar nesse momento aí de pré-candidatura. É isso, eu agradeço os ouvintes aí que estão, né, acompanhando e o sucesso aí do seu trabalho. Você disse que eu tenho mais de 15 anos, né, que está nessa área da comunicação, então parabenizar por isso e sempre me colocar à disposição aí. Obrigado. Olha, eu agradeço a gentileza do professor, do pré-candidato. Eu fiz o convite, ele está aqui na Rádio Voz Amiga hoje, conversando com os nossos ouvintes, trazendo algumas pautas aqui importantes. Com certeza
várias outras pautas importantes que tem, mas só que não dá para um tempo curto que nós temos aqui para o professor estar linkando todas as pautas dele, né? Mas como o professor já disse, se você tiver interesse em estar conhecendo melhor, é só você estar seguindo o professor nas redes sociais dele, que é Lucílio... Professor Lucílio Nobre. Professor Lucílio Nobre no Instagram? Instagram, Facebook e fanpage. Então você pode estar seguindo o professor. Olha, obrigado, professor. Obrigado a você também, ouvinte aqui da Rádio Voz Amiga, você do site, do aplicativo, do Radiosnet, e também você que está nos vendo pelo YouTube. Daqui a pouco, não está ao vivo ainda, para você que está nesse exato momento ao vivo na rádio, não está ao vivo ainda no YouTube, mas daqui a pouco nós já estaremos colocando na íntegra ali em nosso canal. Não se esqueça, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, comente, para que o algoritmo do YouTube venha estar recomendando o nosso canal para mais e mais pessoas. Obrigado. Algo mais para acrescentar, professor? É isso. No momento também da pré-campanha, a gente tem muitas limitações, viu, João? Então a gente fica cheio de cuidados aqui para que a gente não transgrida as regras eleitorais, tem que ter muito respeito, né? E a gente tem que ter muita responsabilidade naquilo que fala nesse momento também, né? Em todo momento tem que ter responsabilidade, mas nesse a gente tem que cuidar muito. Então, se a gente ficou devendo alguma coisa, pelos canais também você pode optar, né? Dar sugestões, enfim. Mas a gente não pode ser muito enfático nesse momento da pré-campanha para que não tenha problemas, né? Judiciais e com a legislação eleitoral. É isso, só essa ressalva aí. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de dialogar com os ouvintes aí. Um abraço. Com certeza. Obrigado, professor. Obrigado, ouvinte. Rádio Voz Amiga nas eleições 2024.